STF. Solta nota, internet, solta gargalhada, a explicação que confundiu o Brasil inteiro. Meus amigos, minhas amigas e meus compatriotas que ainda têm paciência para acompanhar o teatro político brasileiro, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Na Fé com Ironia. Aqui a gente tenta entender o Brasil com uma mistura de Bíblia, filosofia, jornalismo e aquele tempero de sarcasmo que Nelson Rodrigues diria ser o único remédio possível para uma nação que vive de drama. Antes de mais nada, muito obrigado a você que voltou ao canal, porque acompanhar o noticiário brasileiro exige duas coisas raras: coragem e senso de humor. E o assunto de hoje é daqueles que parecem roteiro de série política, mas é realidade. A polêmica envolvendo uma nota do Supremo Tribunal Federal relacionada ao ministro Alexandre de Moraes e mensagens atribuídas ao banqueiro Daniel Vorcaro. A história é simples, ou deveria ser. Surgiram mensagens, surgiram reportagens, surgiram explicações, e então surgiu uma nota oficial do tribunal dizendo que as mensagens não eram bem aquilo que parecia. No Brasil, quando aparece uma nota oficial explicando alguma coisa, normalmente é porque a coisa já virou novela. Imagine a cena. Um brasileiro comum acorda cedo, pega o celular, abre o noticiário e encontra uma manchete que parece saída de um romance policial. Mensagens encontradas no celular de um banqueiro, supostamente enviadas para uma autoridade de altíssimo nível da República. A imprensa começou a investigar. Reportagens da CNN Brasil, do portal jurídico J e do site econômico Infomoney explicaram que registros no celular indicavam conversas no mesmo dia de uma operação policial. Aí veio a explicação oficial. O Supremo divulgou uma nota dizendo que, segundo a análise técnica, as mensagens atribuídas ao ministro não teriam sido enviadas diretamente a ele. Traduzindo para o português de padaria, aparentemente havia mensagens, mas não para quem parecia. E é aí que o brasileiro médio começa a coçar a cabeça. Porque o brasileiro pode não entender de criptografia, perícia digital ou procedimento penal, mas ele entende de novela. E quando a história começa a ficar confusa demais, ele logo suspeita que o roteirista perdeu o controle do enredo. Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade é burra, mas o Brasil conseguiu inventar algo ainda mais sofisticado: a unanimidade da confusão. Todo mundo discute o caso, mas ninguém parece ter certeza absoluta do que aconteceu. Alguns juristas dizem que não há prova de irregularidade. Outros afirmam que a explicação oficial deixou perguntas abertas. E enquanto isso, o cidadão olha para Brasília com aquela expressão de quem assiste a um episódio novo da mesma série que passa há décadas. Chesterton, o grande escritor inglês, dizia que uma sociedade começa a se perder quando passa a tratar coisas óbvias como se fossem enigmas filosóficos. E o Brasil virou especialista nisso. A cada crise institucional, surgem notas, contranotas, análises técnicas, versões divergentes. E no final, o povo continua tentando entender o que de fato aconteceu. Machado de Assis, se estivesse vivo, provavelmente escreveria um romance inteiro só com as notas oficiais da República. E talvez colocasse como título Memórias Póstumas de um Escândalo Mal Explicado. Mas existe um detalhe curioso nessa história. A Bíblia já descrevia esse fenômeno há milênios. No Evangelho de Mateus, existe um versículo famoso que diz: "Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não." É uma frase simples. Significa que a verdade precisa ser clara. Quando uma explicação precisa de parágrafos demais, adjetivos demais e notas técnicas demais, normalmente é porque a coisa já saiu do eixo. O filósofo conservador Roger Scruton dizia que a confiança pública é um dos pilares invisíveis da civilização. Sem confiança, nenhuma instituição sobrevive. Nem tribunal, nem governo, nem democracia. E confiança, meu amigo, não nasce de discursos longos. Nasce de transparência. Edmund Burke, outro pensador clássico do conservadorismo, lembrava que as instituições são como árvores antigas. Demoram décadas para crescer, mas podem cair rapidamente quando começam a apodrecer por dentro. Isso não significa que todo episódio seja prova de corrupção ou conspiração. Significa apenas que a credibilidade é um patrimônio delicado. E no Brasil, ela vive em estado permanente de risco. Enquanto isso, o povo segue acompanhando tudo como quem assiste a um campeonato nacional de explicações oficiais. Um fala uma coisa, outro interpreta diferente.
E a verdade parece sempre estar escondida em algum lugar entre a nota oficial e a próxima reportagem investigativa. Como diria Fyodor Dostoevsky, o ser humano é perfeitamente capaz de inventar histórias para evitar encarar a realidade. E talvez essa seja a grande tragédia brasileira. Não falta informação, falta clareza. Conclusão. No final das contas, meu amigo, o que fica não é apenas a dúvida sobre mensagens, notas ou análises técnicas. O que fica é a pergunta mais importante de todas. Até que ponto as instituições brasileiras conseguem preservar a confiança do povo? Porque quando o cidadão começa a olhar para o topo do poder com desconfiança permanente, a democracia entra em terreno perigoso. A Bíblia diz no livro de Provérbios que a verdade permanece para sempre, mas a mentira dura apenas um momento. A história sempre cobra seu preço, mais cedo ou mais tarde. Então fica aqui a reflexão final. No meio desse labirinto de versões, notas e interpretações, quem está realmente dizendo a verdade? E mais importante ainda, será que o brasileiro ainda acredita nas respostas? Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa história foi bem explicada ou ainda tem muita coisa nebulosa? Conta aqui nos comentários. E se você chegou até o final, muito obrigado por acompanhar mais um episódio aqui no Na Fé com Ironia. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Porque no Brasil, meus amigos, entender a política virou quase um exercício espiritual. E às vezes a única forma de sobreviver ao noticiário é com fé e com ironia.